Soberano e eterno Deus, obrigado pela rica oportunidade de voltar ao templo, voltar à tua casa e poder expressar com um sentimento de alegria a minha gratidão, o meu louvor, a minha adoração. Aqui está a tua igreja que te adora, Pai. Tua igreja, Senhor, que ouviu o teu chamado, obedeceu, e quero ouvir a tua mensagem, a mensagem que será ministrada, que o Senhor, através dessas palavras, alcance o coração e a mente de cada ouvinte, daqueles que estão aqui, aqueles que nos veem e nos ouvem através da internet, que vida seja alcançada pelo poder desta palavra, que vidas sejam libertas, transformadas, curadas, porque a tua palavra é santa, é poderosa, é milagrosa, que milagres aconteçam, Pai, curas de enfermidades físicas, cura das enfermidades psicológicas. Venha, Deus, operar o milagre da salvação, que esta tua palavra, Deus, venha impactar, de maneira que haja, Senhor Deus, salvação de vidas, que a tua igreja, o teu povo, sinta a tua presença e aquela certeza, Deus, que tiver, que está tendo o encontro pessoal contigo, que saiam aqui nesta noite, certa dessa presença, desse toque, vidas do teu altar, alcançadas pelo poder desta palavra. É assim que eu oro, Deus, glorificando e exaltando o teu nome, o teu querido. Fala com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês ouviram o chamado de Deus nessa noite. O texto que nós lemos, irmãos, conta a história do profeta Jonas, e a profecia de Jonas é um livro simples e de fácil compreensão. Há muitas maneiras, irmão, ou melhor, há duas maneiras de interpretar: como um relato histórico ou como uma parábola com uma lição central. Grande parte dos problemas que o profeta e o livro apresenta gira em torno da missão universal do povo escolhido por Deus. Amém? Amém. Como a gente, como escolhido por Deus, como agente de salvação para todas as nações. Amém, querido? Por isso, o tema da mensagem é: não fuja de Deus, aceite o chamado. Aleluia. Olha, irmãos, queremos nessa mensagem, nessa noite, despertar você que está aqui, que foi chamado por Deus, você, povo de Deus, que está espalhado em toda a face da terra,
fez ao chamar de Deus para a sua vida. Reconhecendo que ele fugir da sua vontade, ou fugir da vontade de Deus, isso trará consequências. Misericórdia, mas é assim. Essa mensagem, irmãos, quando lemos o texto, não é apenas, irmãos, uma mensagem sobre o profeta Jonas. Não é apenas uma mensagem, irmãos, que vai falar sobre um grande peixe. Mas essa mensagem, assim como todas as mensagens escritas das Escrituras Sagradas, é sobre Deus, sobre o poder de Deus na vida do seu povo, sobre a vontade de Deus que é soberana na vida do seu povo. Jonas, irmãos, foi apenas chamado e escolhido para que esta mensagem fosse transmitida para o povo de Deus. Até hoje, o povo de Deus da atualidade. Você está vendo? Você está ouvindo? Quando Jonas não existe hoje, Jonas fugiu, irmão, da missão que Deus confiou. Mas assim como Jonas, hoje, muitos tentam escapar do que Deus ordenou a fazer. Muitos correram por desobediência e por indiferença à situação ou às situações em que o mundo está. Por isso, nessa noite, eu convido você a ficar atento a tudo que Deus vai falar para a sua igreja. E, em primeiro lugar, irmãos, que Deus fala para você, servo, para você, servo, para você que foi chamado por Deus para fazer parte desse grande povo, para fazer parte da sua igreja universal, espalhada em toda a face da terra. O chamado é para evangelizar. Amém? E como igreja do Senhor, não abrir mão dessa missão. E como igreja do Senhor, não ficar só no banco, não ficar só dentro da igreja, mas sair desse isolamento. Amém, queridos? No verso 1 e o verso 2 vai nos dizer que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até mim, a minha presença. Misericórdia, querido. Olha, Jonas aqui, ele era representante do povo de Deus. Amém? Amém. Era o homem de Deus. Era representante daquele povo de Deus, o povo escolhido. E ele foi chamado para ser instrumento de bênção às nações. Mas aqui, irmão, nós podemos ver que Jonas, ele não quis cumprir a missão. Ele não quis obedecer a Deus. Ele não obedeceu ao chamado para o qual ele tinha sido escolhido. Irmãos, o mundo, assim como estava aquele povo de Nínive,
creio que está muito pior. Clamando, irmãos, por salvação. Mas muitos de nós também, irmãos, já chamados por Deus, assim como o profeta Jonas, não estamos nem aí para Jesus. Misericórdia, irmão. Pensamos assim. Pensamos dessa forma. E creio que, dizendo, já estamos salvos. Por que é que eu vou me preocupar com esse povo que está lá fora? Por que eu vou me preocupar com esse povo desobediente? Que não quer nada com Deus, que não quer saber de receber nenhuma literatura. Já estou salvo, e eles se quiserem seguir. Creio que o pensamento de muitos é mais ou menos assim. Mas eu quero trazer para vocês, através da mensagem, e dizer que a igreja do Senhor Jesus não pode fugir da missão que lhe foi confiada, a missão de ir e pregai o Evangelho a toda criatura. Ir por todas as nações. Olha, irmãos, fugir do ídolo do Senhor é algo perigoso. E esse ídolo, irmãos, exige a coragem de cada um de nós, na nossa participação, para que essas pessoas, para que o mundo, elas venham a conhecer a Cristo Jesus, pelo poder da pregação da palavra. Amém? Vejam o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 10, creio que no versículo 14, o texto diz assim: como, pois, invocarão aquele que não crê? E como crerão naqueles que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Amém, irmãos? Como ouvirão se não houver quem pregue? Misericórdia, a igreja do Senhor Jesus, essa igreja santa, imaculada, ela precisa levar o amor que recebeu. A igreja que não sai, irmão, e não faz missão, não evangeliza, acaba sendo prisioneira deste grande peixe. Preso, solado. Olha bem, igreja assim, ela tem muita religiosidade e pouca ação. Ela tem muita religiosidade e pouca obediência a Deus. Misericórdia. E a segunda lição, irmãos, que precisamos entender, que essa mensagem está direta ao seu coração, à sua mente, para me despertar, é que como igreja do Senhor Jesus, precisamos avançar para conquistar e salvar vidas. Amém? Versículo 3, o
vamos na 3, mas vamos ler o 3, que vai dizer assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele povo. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Olha, querida, Jonas fugiu. Jonas fugiu. O nosso Deus, irmãos, assim como Jesus Cristo, seu Filho, Ele nos deu uma ordem. Assim como Deus falou para Josué: seja forte e corajoso. Jesus falou para os seus discípulos: e pegai o Evangelho a todo criatura. Deus, seja forte e corajoso. Jesus, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E nós, irmãos, precisamos obedecer. Nós precisamos ir pregar o Evangelho de Jesus Cristo, seja nas ruas, seja dentro da sua casa mesmo, se ainda tiver alguém que não foi alcançado por esse poder dessa palavra, aos seus vizinhos, no local de trabalho, enfim, irmãos, não cesse nunca de falar dessa palavra. Pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. Não deixe, irmãos, que você venha ser responsabilizado pela perdição de pessoas que estavam tão próximas. Olha, querido, todo lugar que a igreja do Senhor Jesus deixa de ir, deixa vazio, sabe por que eles são ocupados? Pelo inimigo. Pelo inimigo, irmão. Quando a igreja deixa espaço vazio, a luz deixa os espaços vazios, ela é ocupada pelas trevas. Porque, por mais que seja, irmão, contaminado aquele lugar que você vê, pelo comportamento violento, sujo, daquelas pessoas, maior deve ser o envolvimento da igreja do Senhor, porque nós fomos chamados para fazer a diferença. Jesus Cristo disse: eu vim para os não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. E nós somos chamados, irmãos, para fazer a diferença. Na igreja, nós glorificamos a Deus, nós louvamos a Deus, nós adoramos a Deus, mas aprendemos com Deus a ser compassivos. Aprendemos com Deus a amar a Ele acima de todas as coisas, mas amar o próximo como a si mesmo. Amém? Terceiro lugar, irmãos, como igreja do Senhor Jesus, precisamos superar as nossas limitações e saber que o Senhor, Ele é o Senhor que nos garante a vitória. Amém? Nunca digo eu não posso. Se você é
Como igreja, precisamos superar as nossas limitações e saber que é o Senhor que nos garante a vitória. Aleluia. Aleluia. No verso 6, irmãos, o texto vai dizer assim: o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não dormamos. Aleluia. O nosso Deus, irmão, é compassivo. Ele é quem nos garanta a vitória. Aqui nós podemos ver, irmãos, mais temor e confiança aquele marinheiro, aquele povo que estavam ali. Podemos ver mais confiança, irmãos, e temor de Deus nos marinheiros do que no profeta Jonas. Podemos, irmãos, ver mais espiritualidade neles. Por quê? Porque enquanto eles oravam aos Deus dele, o homem de Deus dormia. Jonas dormia. Por isso aqui, irmão, nós podemos ver mais amor. Podia ter mais amor nos marinheiros, neles. Porque eles faziam tudo para salvar as suas vidas e até mesmo a vida do profeta. Jonas, irmãos, aqui, ele não estava preocupado, ele não se importava com a vida daquelas pessoas, até mesmo a deles que poderiam ser perdidas. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos superar as nossas limitações. Muitas vezes nós, diante do medo, ficamos paralisados e nos achamos incapazes de fazer. Mas eu quero dizer para você que ouve esta mensagem, o Senhor me diz que é Ele que te garante a vitória. Aleluia. Aleluia. Por isso, a quarta lição que aprendemos como igreja do Senhor Jesus é que precisamos superar os medos. Porque quem está conosco é o Todo-Poderoso. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: não tenha mais. Não tenha medo. Porque quem está contigo é o Deus, Criador de todas as coisas. Aleluia. No verso 9, o texto vai nos dizer que ele respondeu, caso Jonas: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Não tenha medo. Deus está contigo. Não tenha medo. Deus está contigo para te dar vitória. Não tenha medo quando o gigante se levanta. Não tenha medo quando a tempestade se levanta. Não tenha medo quando o grande peixe se levanta. Deus diz: não tenha medo, tenha fé. Eu não sei, irmãos, qual o grande peixe, qual grande é a tempestade na tua vida, qual o medo que te paralisa. Mas eu vim nessa noite para te dizer: não temas. Deus é contigo. Ele vai adiante de ti. Aleluia. Glória a Deus. Na verdade, queridos,
do chamado, é porque muitos irmãos, eles têm se envolvido com muitos ministérios dentro da igreja. Amém? Tem se envolvido com muito ministério dentro da igreja e termina esquecendo do chamado e para o qual ele foi chamado. Amém, queridos? Para o qual ele foi chamado. Porque Cristo Jesus, muitas vezes, irmão, esse espírito torna-se tão religioso e ao mesmo tempo tão preconceituoso com as pessoas, que termina, irmão, por se acharem espiritual demais, santo demais, eles terminam se isolando. E muitas vezes, irmão, se sentem incomodados com a situação. Em Marcos capítulo 12, nós podemos ver Jesus rodeado de fariseus, de saduceus, e Jesus estava ali ensinando sobre a importância do amor ao próximo. Amém, irmãos? Amor. Cristianismo sem amor não tem a presença de Cristo. Amém, queridos? Por isso, você nessa noite possa sair daqui com esta grande missão. E essa mensagem traz para você. Mas ainda temos essa quinta lição que diz que precisamos entender que somos um povo de Deus dessa geração e superar todo o exclusivismo denominacional. Amém? Quantas pessoas não acham que Deus é exclusivo só da sua denominação? Quantas pessoas não têm pensado assim, que têm passado pelo irmão que não tem dado a paz do Senhor Jesus? O Senhor nessa noite ele me chama, irmão, a sermos um povo. Um povo que foi chamado por Deus a sair desse entendimento falso denominacional. Jonas ficou aqui, irmão, somente. E no capítulo 4 vai mostrar o absurdo de querer limitar a misericórdia de Deus. Mostra o desprezo que ele teve pelaquele povo de inimigo. Que quando aquele povo, irmão, se converteram, ele, em vez de ficar feliz, o texto vai nos mostrar que ele ficou triste, ficou enfurecido. Ele não sentiu a alegria de ver aquele povo crer em Deus. O Deus dele. Talvez ele, assim como muitos, acham que Deus é a exclusividade deles. Misericórdia, irmão, seu engano. Olha bem. Hoje em dia existe uma pretensão de exclusivismo denominacional, por muito que se achando supercrime, ou que a denominação dele é a única, que eles se acham mais espirituais, não aceitam e não dão a paz para muitos irmãos, não se reúne, irmão, com outros irmãos que foram alcançados pela mesma graça, pelo mesmo
Deus que o alcançou, simplesmente por causa das placas da igreja. Misericórdia. Quero dizer para você que, contudo, a igreja do Senhor, além de viver o amor universal de Deus, ela precisa ser a expressão total desse amor. Amém? Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Foi por isso que Ele deu Jesus para a remissão dos nossos pecados, para a salvação de todos aqueles que Ele crê. E o próprio Jesus disse: ide, pregai o Evangelho. O Evangelho de quem? O Evangelho de Cristo. O Evangelho do Filho de Deus. Pregai o Evangelho a todas as pessoas, todas as criaturas. Aleluia. Eu queria, irmão, concluir essa mensagem para que você saia daqui hoje sabendo que Deus te convida a fazer a missão de evangelizar, até amor por aqueles que estão vivendo uma vida sem sentido, por aqueles que correm o grande risco de perecer, vivendo uma vida por viver sem Deus, sem Cristo e sem salvação. Mas podemos, irmãos, nós podemos começar por aqueles que estão bem perto de nós. Nós precisamos ouvir essa mensagem e sair daqui preocupado, perguntando a Deus: Deus, o que é que eu posso fazer? E como eu posso fazer? Dá-me estratégia para que eu possa alcançar vidas que estão tão próximas de cada um de nós, que nós não